Bom dia. Romanos 7. Livro de Romanos, capítulo 7. Essa é uma carta de Paulo aos Romanos, aqui eles estavam em Roma. Aqui ele falando sobre a lei. Ele tinha falado já bastante aqui, tanto no capítulo 6, aqui no 7 ele continua fazendo esta comparação. Ele diz assim: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Eu vejo as pessoas, às vezes, falam lei, né? Os evangélicos falam, não sei o que tem na lei. Mas muitos ainda não param para pensar, não examinam exatamente o que é a lei, o que a palavra lei quer dizer, né? Nós temos, por exemplo, hoje a lei dos homens, nós temos leis municipais, lei estadual, lei federal. São leis que nós, como cidadãos, temos que obedecer. E qual o vigor dessa lei? Enquanto nós estivermos vivos, temos que obedecer. E, muito bem. A lei, ela surgiu, foi instituída. Deus entregou através de Moisés, porque o povo era escravo, estava saindo do Egito, eles não tinham parâmetro do que era o certo, do que era errado, do que era pecado, do que não era. Tá? Por este motivo, Deus instituiu a lei. A lei era não somente para mostrar os erros, mostrar o que é errado e o que não era, como também para proteção. Veja você que Deus instituiu na lei, por exemplo, que deveriam respeitar, não fazer absolutamente, não trabalhar no dia de sábado. Mas por que não trabalhar no dia de sábado? Deus não pediu, falou, não, vocês não devem trabalhar. Ele falou, não, é proibido. Aquele que trabalhar no dia de sábado, vai fazer alguma coisa, vai ser morto, vai ser punido. Por quê? Porque o povo não sabia o que era. O povo era escravo no Egito. Escravo trabalha de segunda a segunda. Não tinha descanso, não sabia o que era descansar. Então Deus teve o quê? Teve que obrigá-los a descansar um dia. Esse dia vocês têm que descansar. Se não descansar, vocês serão punidos. Então isso foi para o cuidado do povo. Era uma lei. Essa lei vigorou até a vinda de Jesus. Tá? Até a vinda de Jesus, a lei vigorou. Muito bem. Deus também, para a proteção daquele povo que não tinha conhecimento, Deus proibiu alguns alimentos. Não pode comer, por exemplo, carne de porco, não pode comer carne de algumas aves, de alguns animais, porque até peixe, até fruto do mar, teve alguns que foi proibido. Mas por quê? Porque eles estavam no deserto, cruzando o deserto, onde a temperatura chega até a 60 graus, determinada época do ano. Então, se esse tipo de alimento iria fazer mal, causar desinteria, esse tipo de coisa, iriam trazer dano. Por isto que Deus proibiu, por lei. Porque se só falasse coisa, não, vocês não devem comer isso, eles iriam comer. Mas Deus, para proteger, criou a lei, não é proibido. Se vocês comerem, serão punidos. Lei. Na lei dizia até mesmo que como eles viviam nos acampamentos, para a proteção deles, cuidado, que quando eles fossem fazer necessidade fisiológica
fora do acampamento, para sempre ter uma pá para abrir, para cobrir, para que ali não ficasse infectado. Então você vê que o cuidado da lei. Mas a lei, ela veio trazer, mostrar o que é errado. Olha, você matou alguém, então você tem que ser morto. É a lei. Era a lei. Ah, não, você adulterou, você saiu com uma mulher casada, ou uma mulher casada saiu com um homem, os dois tinham que ser mortos, apedrejada, era a lei. Qual que é a diferença da lei para a graça? Porque na lei, a lei só mostrou o pecado, mostrou o erro, mostrou a punição, mas não tinha escapatória. Não tinha quem recorrer. A pessoa foi pega roubando, né? Punição. Ah, mas ela apelou, ela falou que está arrependida. Não tinha escapatória. Ah, matou alguém. Ah, eu me arrependi, me perdoe. Não tem, não. Vai ser morto também. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Ah, não, a pessoa roubou ali alguma coisa de alguém, uma coisa assim. Então, qual era a solução? Tinha que devolver 4 vezes mais. Ah, mas eu não tenho, se vira. Senão a punição seria pior castigo. Não tinha um mediador, não tinha solução. A lei mostrava o pecado. A lei mostrava a punição, mas não tinha solução. Não tinha como resolver. Essa era a lei. Ah, não, eu vou apelar, Deus vai me perdoar. Não, não tem perdão, não. Você vai pagar, você vai receber a punição. Ah, mas eu me arrependi, mas você vai receber a punição. Então, é como Paulo fala, a lei que era para dar vida, ela, na verdade, ela trouxe a morte. Por quê? Porque todos nós fomos mortos pela lei do pecado. Porque todos nós pecamos de alguma forma, então estamos mortos diante de Deus. E qual que era a solução? Não tem solução. Não tinha solução. E qual foi a solução? Foi Cristo. Cristo que veio. Então, Ele que trouxe a solução. Hoje, nós vivemos na graça e não na lei. Então, se nós cometemos qualquer erro, se nós nos arrependemos, se nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. E como está lá no livro de Hebreus, eu falei, lança o pecado no mar do esquecimento. E ele diz, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Hoje nós podemos agir isso, porque hoje nós temos Cristo. Antes não tínhamos. Então por isso que ele levou todos os nossos pecados. Antes não tinha solução ao pecado, agora temos. Então é a lei de Deus, não essa lei de Moisés, mas não somente a lei de Deus hoje que vigora, a lei da graça, ou até mesmo a lei dos homens, ela tem poder sobre nós enquanto estamos vivos. Morreu, acabou. A lei diz que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, eu tenho que pagar isso, aquilo. Mas isso enquanto eu estiver vivo, eu morri. A lei não tem poder sobre os mortos. Acaba, se encerra. Aí Paulo ainda faz dá um exemplo, aqui no versículo 2. Ele diz, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Você vê que a questão do casamento é tão séria, mas tão séria, que serve para exemplar, servir de exemplo sobre o casamento, sobre a lei. O casamento serve para servir de exemplo, para trazer esclarecimento entre a lei e a graça. Entre mostrar o que era a lei. Porque o casamento, quando acontece o casamento, não ajuntamento, não, fulano ajuntou com fulano,
com fulana, ou houve um contrato, aí casaram um contrato, hoje tem esse contrato que fazem por aí, ou casamento entre pessoas de ambos os sexos, porque não existe isso para Deus. Para Deus existe um único casamento, casamento entre homem e mulher. E o primeiro, casou, não tem condições de nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma lei, tá, mudar essa situação. Ah, pastor, tem lei sim, juiz aqui, você entra na justiça, ele divorcia. Esse divórcio é coisa de homens, não de Deus. Deus não aceita, Deus não admite, Deus não concorda, Deus não permite, em hipótese alguma, o divórcio. Não existe para Deus. A aliança que faz no casamento não é só um objeto que você coloca no dedo, não é só uma argola, não é só uma joia, não é só um aro qualquer que você coloca no dedo. A aliança é com Deus, é marido e mulher, até que a morte separe. Quando acontece de um homem, por qualquer que seja o motivo, ou a mulher, entender de separar-se e casar novamente, ou não somente contrair matrimônio, mas envolver em relacionamento com outras pessoas, com outra pessoa, está cometendo crime, está cometendo adultério de pecado. A lei da graça, a lei do evangelho, a lei de Jesus condena. E se essa pessoa se arrepender, abandonar o adultério e voltar para Cristo, e estando em Cristo, voltar para o seu casamento, para a sua esposa, para o seu marido, se arrepender, Deus vai perdoar e ela será livre do pecado. O que, se fosse na época da lei, seria impossível, porque não teria o perdão. Agora, não errou, cometeu o adultério, descobriu a verdade, se arrependeu, voltou, está perdoado. Mas não pode, em hipótese nenhuma, envolver com outra pessoa, contrair novas núpcias, relacionamento qualquer com outra pessoa, porque estão ligados. Como é isso? A palavra de Deus nos mostra desde o início, quando se casa, une-se, torna-se uma só carne. E a palavra é bem mais clara ainda, aquilo que Deus uniu, o homem não tem condição de separar. Ah, pastor, tenha no cartório, no juiz. Não vão separar, vão fazer um documento, na verdade, aprovando o pecado, aprovando o adultério. Mas para Deus não tem validade. Para Deus não existe divórcio. Jesus deixou isso bem claro. Tá? Então, o casamento é tão sério que serve de exemplo. Paulo está usando ele para trazer exemplo. Que a mulher casada, ela está ligada ao marido enquanto tiver vida. O marido está ligado à mulher que casou enquanto estiverem vivos. Ah, morreu. Aí tudo bem, você pode casar com outro. Antes disso, é pecado. Versículo 3. Por isto, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Ou seja, se a mulher entendeu se separar do marido, divorciar do marido, envolveu com outra pessoa, está no adultério. Ela casou, mas eu casei com outro. Não, você está adulterando, porque o segundo casamento não é válido. Para Deus não, é simplesmente o adultério continuado. Temos que entender que para Deus o casamento é indissolúvel. O casamento é um só. Então, se enquanto o homem estiver vivo, no caso também,
Pode ser o marido, se ele deixou a mulher, envolveu com outra mulher. Ele divorciou, ele casou com a outra, ele está no adultério. Ah, mas eu casei, então a certidão no casamento, a certidão vale para vocês, e para Deus não vale, é adultério. Se você não abandonar esse erro, se você não sair de fora dessa mulher, não divorciar e não voltar para a sua primeira esposa, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Na época da lei, mesmo se ele abandonasse e voltasse, iria para o inferno, porque não tinha possibilidade do perdão, não tinha possibilidade de ser perdoado ou perdoada. Hoje não. Você errou, pediu perdão, se arrependeu, abandonou o pecado, está perdoado. Está perdoado. Então, casamento é até que a morte o separe. O marido morreu, a esposa morreu. Não pode, agora pode casar com quem você quiser e ser feliz. Mas enquanto estiver vivo, não, mas ele está vivo, ele mudou, ele foi embora lá para o Japão, para os Estados Unidos, vive por lá, está com outra. Você está ligado a ele, você não pode envolver com outro homem. Mas ele nunca mais vai voltar, não tem contato. Você está ligado a ele. Você não pode se envolver com outra pessoa, ou tanto homem quanto mulher. Versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Assim como Cristo morreu para nos dar salvação, para nos trazer o perdão, para nos dar liberdade, nós temos que morrer para o mundo. O mundo diz que você pode casar, divorciar, casar novamente, divorciar, casar e divorciar quantas vezes você quiser. Isso que o mundo diz. Mas para nós isso não serve. Esta lei não serve. Ou seja, para o mundo nós somos mortos. Para o mundo nós não consideramos isso. Nós consideramos a lei da graça, a lei do evangelho. Nós consideramos a lei de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos compromisso com Deus. Nós queremos vida, nós queremos viver, nós queremos desfrutar da companhia de Jesus Cristo. Então nós temos que morrer para o mundo, para pertencermos a outro, aquele que ressuscitou dentro dos mortos. Quem ressuscitou foi Jesus. A fim de que nós frutifiquemos para Deus. Versículo 5. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigada pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Antes de nós nos convertermos, antes de nós virmos ao Senhor, nós concordávamos, não sabíamos, até por ignorância. Podia casar e divorciar, tudo bem. Podia ter uma, duas, quantas namoradas quisesse. Poderia, mesmo casado, ter outros relacionamentos, ter amantes, estar fornicando, adulterando. Isso é a lei. Nós achávamos que podíamos beber, aprontar, ficar bêbado, era normal. Podíamos mentir, fazer qualquer coisa, era normal. Isso é a lei do mundo. A lei do mundo. O mundo não pune, não manda para cadeia ninguém porque ele é mentiroso. A lei não pune, não manda para cadeia ninguém porque ele cometeu adultério. Porque ele traiu a esposa, traiu o marido. A lei não pune, porque está fazendo sexo sem ser casado, com a namorada, com o namorado. A lei não pune, não existe lei para isso. Então, o mundo aprova, o mundo concorda, o mundo aceita com isso. Mas nós não podemos aceitar. Porque quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigados pela própria lei. Nós sabíamos que podíamos cometer tudo isso. A própria lei nas antigas.
A lei não vai prender ninguém, não vai achar ruim se nós formos num bar, um restaurante, ficar embriagado no meio da rua. A única punição é se estiver dirigindo. Se não tiver, você pode ficar embriagado. Hoje pode ficar, inclusive, drogado, porque já não se prende mais drogados, e sim só o traficante. Então, pelo mundo está tudo certo. A lei não proíbe, não criminaliza as prostitutas. A lei não criminaliza quem sai com prostitutas. A lei não criminaliza nada disso. Então, instigado por esta lei que tudo permite, nós antes vivíamos tranquilo. Mas nós conhecemos Cristo. Então, nós temos que morrer para o mundo, morrer para essa lei do mundo. E vivemos para a lei da graça. Vivemos para a lei de Cristo. Pois quando eram dominados pela natureza pecaminosa, os paixões do pecado, chegaram pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que nós dávamos fruto para a morte. Tudo que nós estávamos fazendo com essa vida, a libertinagem, a maneira das pessoas viverem no pecado, achando que está bem, está abafando, nós estamos dando fruto para a morte. Por que fruto para a morte? Porque não tem salvação. Quem está vivendo nesse erro, nesse pecado, morrendo, o lugar que vai é para o inferno. Ou seja, estão recusando a salvação que é Cristo. Hoje tem salvação, mas não estão aceitando, porque escolheram o erro, escolheram o pecado. Versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Morremos para essa lei do mundo, morremos para a lei de Moisés, morremos para tudo isso, nós vivemos em Jesus. Servimos de acordo com a nova ministração do Espírito. A nova ministração do Espírito, a nova aliança em Jesus. O Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Jesus. E não conforme a velha forma da lei escrita. Nós não vivemos mais de acordo com a forma da lei escrita. Vivemos em Jesus. Não vivemos de acordo com a lei humana, mas sim de acordo com a lei do Evangelho. As pessoas tentam muitas das vezes trazer justificativa na lei. Como essa semana ainda uma senhora veio falar comigo, não, lá em Levítico, lá conversando meu pastor, ele mostra que tem autorização, Moisés deu autorização para separar. Falei, presta atenção, então você vai fazer a mesma forma. Você não come carne de porco, seu marido está no adultério, você vai lá e mata ele, a mulher é pedrada, e uma série de outras coisas, aqueles rituais. Vai todo dia lá, procura a igreja, você está levando animais para ser morto, oferecer holocausto, oferecer sacrifício, aspergir sangue sobre o altar e tudo isso. Porque nós não vivemos nessa lei, nós vivemos agora na graça, vivemos em Jesus. Não adianta nós buscar alguma coisa na lei que possa nos beneficiar. A lei vigorou até João. Jesus disse, até João Batista. A partir daí, nós temos que empregar força para entrar no reino. Força contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra o nosso querer, contra o nosso desejo, contra as nossas emoções. Mas agora fomos libertos da lei. Somos libertos dela. Havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Versículo 7. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Não, a lei é pecado? Não é pecado. Porque foi através da lei que nós ficamos sabendo o que é pecado. Ele dá um exemplo. Por que nós sabemos que cobiça é pecado? Porque lá no início, lá Deus falou, não cobiçarás. Por que eu sei? Por que nós viemos saber que se matarmos alguém é homicídio, não podemos tirar a vida do semelhante? Porque lá no início da lei, como está lá no Antigo Testamento,
como está lá nos 10 mandamentos, está lá: não matarás, não furtarás, não mentirás, não adorará outros santos, outros deuses, não fará imagem, porque tudo isso estava na lei. Foi a lei que trouxe para nosso conhecimento, para nós entendermos. Se não tivesse na lei, nós não conheceríamos. Então a lei não foi pecado. A lei foi para nos mostrar o pecado. Ela não tinha solução. Ela apresentava o que era pecado, ela mostrava a punição, mas não tinha solução. Então Jesus veio, ele cumpriu a lei e ele trouxe a solução. Tá? Então não veio, ele veio para complementar. Então nós vivemos agora na nova aliança, no sangue de Jesus. O que quer dizer isso? O pecado, agora nós sabemos que se fazemos isso ou aquilo é pecado. Mas nós temos condição de ser perdoados. Antes não tinha. Antes a morte era física. Você matou, você tem que ser morto. Tem que ser morto. Agora Jesus não. Você matou. A morte é espiritual. Se você matou alguém, você vai para o inferno. Mas você se arrependeu. Houve o arrependimento verdadeiro. Deus perdoa. Pediu perdão. Deus perdoa. Então você não vai mais para o inferno, você não vai experimentar a segunda morte, porque você se arrependeu e Cristo nos libertou. Essa liberdade está em Cristo, o que antes não existia. Então, essa que é a diferença. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Então, o pecado, aproveitando o mandamento, como uma vez que Deus disse, por exemplo, que não podemos pegar esta caneira, não podemos matar alguém, tá? Então, o que acontece? É o que ele está dizendo. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Agora me deu desejos. Eu sei que é pecado. É mais ou menos assim quando você vê o dito popular, as pessoas, os moleques falam, né? Ah, não, laranja, a fruta roubada do quintal do vizinho é mais gostosa, né? Então é isso, o pecado. Como nós vimos, a lei surgiu, olha, isso aqui é pecado. Mas aí surgiu em nós a vontade de pecar, o desejo de pecar, a cobiça, né, pelo pecado. Por quê? Porque onde não há lei, se não existisse a lei, o pecado estava morto. Não existia pecado. Se a lei não dissesse cobiçar, não cobiçarás, ou seja, é pecado a cobiça. Se a lei não dissesse isso, nós não saberíamos que era pecado. Se a lei não dissesse não matarás, nós não sabíamos que matar alguém era pecado. Se a lei não dissesse não furtarás, nós não saberíamos que furtar é pecado. Então, por onde não há lei, o pecado está morto. Não há pecado. Antes, versículo 9, eu vivia sem a lei. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Veja você, antes, o povo vivia sem lei. Não tinha lei. Está lá no Egito, ali, desde o anterior. Então qualquer coisa que fizesse, está tudo bem. Não era pecado, porque não existia lei. Mas aí veio o mandamento do Senhor, veio a lei, através de Moisés. Então o pecado reviveu. E nós fomos feridos de morte. Por quê? Pecou, vai morrer. Não tem salvação, acabou, já era. Pronto. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho para morrer na cruz, morrer em nosso lugar, e assim nós podemos ser salvos. Então, antes nós estávamos feridos, não tinha condição, era morte mesmo, era morte espiritual, não tínhamos salvação. Mas com Jesus, sim. Versículo 10. E descobri que o mandamento que era para a vida
transformou-se em morte para mim. O mandamento que era para dar vida, aqueles mandamentos mostrando que é pecado, que é certo, ele transformou em morte para nós. Por quê? No mandamento dizia, escuta, você mentiu, está no pecado, está pecando, vai para o inferno. Não tinha como pedir perdão, sangue de animais, aspergir coisa, não tinha. O sacerdote ficar ali intercedendo o tempo todo, não trazia salvação para ninguém. Não trazia o perdão. A lei que era para a vida, ela trouxe a morte. Era para viver, mas veio a morte. A vida só reviveu, só voltou a acontecer. A vida só vem ter quando Jesus vem. O mandamento que era para a vida, a lei que era para dar vida, na verdade, trouxe a morte. E todos morreram. A vida só veio atrás de Jesus. Porquanto, versículo 11, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Nós lemos Romanos capítulo 7, até o versículo 12. Qualquer dúvida, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso que eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.